sua mensagem que Deus me deu ontem à noite. Então, o verso diz, o verso 15, Mateus 18: se o teu irmão pecar, uma outra versão diz, contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja, e também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. O verso 18 diz, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Eu queria chamar a igreja essa noite para uma meditação que o Senhor trouxe sobre mim de liberar caminhos. Liberar os nossos caminhos. Alguém pode dizer comigo, liberando os meus caminhos. Eu queria lembrar de um espírito que de vez em quando a pastora Gel encontra com ele, que é o tal chamado tranca-rua. É um espírito que trabalha fechando a vida das pessoas. Ele fecha o caminho. Ele, pelos pecados, ele fecha o caminho da vida das pessoas. Só que, na verdade, o problema maior não é o demônio tranca-rua, é o crente tranca-rua. Que ele mesmo fecha os caminhos da vida dele. O Senhor quer liberar os caminhos, porque as coisas elas têm uma legalidade no mundo espiritual. E as legalidades, isso é, as ações legais na nossa vida, essa noite eu vou falar de contratos automáticos que a gente incorre nas relações humanas. E esse crente, ele fecha os seus caminhos através dos contratos e alianças quebradas e não resolvidas, não resolvidas nos relacionamentos humanos. Esse texto de Jesus é um texto sobre como liberar a nossa vida, como liberar o nosso caminho. De passagem, antes de eu entrar, eu vou contextualizar com o texto da leitura do início do culto, que a pastora leu, em Mateus 5, no versículo 23, ele diz, se tiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Isso é, as relações humanas, elas atrapalham, elas prendem, elas fecham o caminho espiritual para a adoração. Mas não é só isso, o versículo 25 diz, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça, aqui está o trancar das coisas, não aconteça que o adversário te entregue ao guarda. Presta atenção, eu vou ajudar os irmãos a caminhar nesse texto devagar. O adversário aqui é o próprio Satanás, que ele nos entrega ao guarda, e o guarda é Deus, ele é o juiz. Então, quando há uma legalidade, uma coisa não resolvida, o adversário nos entrega ao guarda. E sabe o que acontece? Quando aquilo é justo, e geralmente é, o guarda ordena que a gente seja lançado na prisão. O adversário não lança ninguém na prisão. Ele só faz levar ao guarda, porque ele sabe que o guarda é justo e vai obrigar a enviar uma ordem para que essa pessoa seja lançada na prisão. Uma pessoa que está presa, todos os seus caminhos estão fechados. Todos. Ela não pode fazer uma ligação, ela não pode trabalhar, ela não pode ter família, ela não pode ter nada, nem na sua cama ela pode dormir, porque ela está presa. E é disso que eu quero falar. Deus quer abrir os nossos caminhos. Deus quer liberar o que está preso em nossa vida. E Ele quer tirar essa legalidade que o adversário nos entrega ao guarda. O último versículo que a pastora falou, misericórdia, diz assim, em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aqui está o problema de coisas presas em nossa vida,
O texto está dizendo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagar o último centavo. Há uma dívida legal que o adversário entregou ao guarda, ao juiz. O juiz ordena essa pessoa ficar na prisão, e ela fica na prisão até a justiça ser satisfeita e pagar o último centavo. Olha, irmãos, isso é muito sério. Eu tinha várias mensagens para pregar, como vocês sabem, mas ontem o Senhor já veio no meu espírito assim forte. E eu nunca fiz uma mensagem tão rápida como essa, porque eu não tinha esboço, eu não tinha nada, eu não tinha rascunho, eu não tinha nada. Ela estava dentro de mim. E eu sentei no computador e ela saiu. Eu sentei e ela saiu. E aqui vai. A primeira coisa que Deus queria que eu falasse conosco essa noite são os contratos automáticos que a vida nos causa. Eu queria que você pensasse nisso. A vida provoca contratos automáticos. Não tem como você viver e não incorrer em responsabilidades. Por exemplo, se você nasce, você adquire a responsabilidade com os pais, para começar, e a família. Lembra que a palavra de Deus diz, honra teu pai e a tua mãe. Você não pediu para ter um pai e uma mãe. Mas quando você nasceu, você já ganhou 2. E você já ganhou um monte de obrigações que você não pediu. Obedecer, honrar os pais. Um bebê já está debaixo de contratos. Presta atenção, amados. O que eu vou falar hoje é uma revelação de Deus que vai abrir os caminhos, tá? O bebê não sabe que ele está debaixo de um contrato, porque ele nasceu. Ele está ignorando as leis, mas ele já está debaixo de uma obrigação. Quanto mais rápido ele descobrir a obrigação, mais rápido Deus abre os caminhos dele. Agora, se uma pessoa começar a crescer ignorando os contratos que ele tem com a família, que é a primeira, a palavra de Deus diz que se o cristão ignora os de casa, ele é pior que os incrédulos. Então, o primeiro contrato que o Espírito Santo já está falando aqui, será que não tem algum contrato quebrado em nossa vida com a família? Com membros da família? Não tem como você se casar e não adquirir um contrato com o cônjuge e com os filhos que virão. Você não quer um casamento? Quem não está casado hoje, levanta a mão bem feliz. Você não está em contrato agora. Dá glória aí. Porque nós que estamos casados, você não tem obrigação de dar satisfação. Você não tem obrigação de chegar a determinada hora em casa. Você não tem que dividir sua cama. Você não está debaixo de contratos. Porém, todos nós que estamos casados, e agora a coisa pesou. Nós temos o privilégio de ter uma pessoa do nosso lado. Nós dormimos com alguém. No Natal, nas festas, ela está conosco. Ela viaja com a gente, mas a gente está debaixo de um contrato. E esse contrato força a gente a um monte de coisas que a gente não gostaria, mas é obrigado por causa desse automático que a vida gerou na vida da gente. Agora, se você quebra o contrato do casamento, da responsabilidade, Deus manda fechar os seus caminhos. A mensagem é simples, mas ela é poderosa. Se você quebra o contrato que você tem com seus pais, você já está debaixo de uma maldição, porque você tem que honrar os pais. Se você arranja um emprego, não, eu só quero trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso viver na vida. Bem, quando você vai arrumar um emprego, você faz um contrato com um patrão. Toda relação humana obriga a gente debaixo de um contrato. E a pergunta de Deus é, como você faz esse contrato com seu patrão e também com seus clientes? Presta atenção, irmãos. Muita gente está quebrando esses contratos feio. Está quebrando, entende? Não vamos falar sobre o assunto, mas talvez você é dono de uma companhia, você faz um contrato com o cliente para fazer um determinado trabalho, e aí vocês já entraram no contrato. Olhe para mim um minutinho. Quando você entrou num contrato com uma pessoa para fazer um trabalho, numa sua companhia,
e aquele cliente está insatisfeito, ele começa a falar mal de você. A pergunta é: você deu direito legal para ele falar? Você fez um trabalho mal feito? Você não cumpriu as exigências do que foi feito no acordo? Se houver quebra do contrato, a maldição vem sobre você. Deus não quer saber se você é irmão do pastor Daniel, ou melhor, do anjo Gabriel. Você fez um contrato com um ser humano e Deus te leva ao juiz, Deus te leva ao pé da letra. Lembra do adversário, ele está em todos os contratos que o ser humano faz. A pessoa só queria um emprego. Aí o patrão falou: você tem que chegar aqui às 8, sair às 5, é 1 hora só de almoço. Mas aí durante o trabalho ele está no celular, fica sentado, o patrão vê ele quebrando, tomando as horas que está sendo pago para fazer outra coisa. Está quebrando o contrato ou não está? Se o patrão falar mal e amaldiçoar, vai pegar ou não vai? Vai. O caminho está fechado ou não? Adianta ele vir na quarta-feira e orar e adorar, quebrando o contrato com o patrão? Adianta ele pedir a bênção financeira, entregar o dízimo? Você está entendendo como que Deus quer abrir os caminhos da nossa vida? Se você se converte a Deus, pronto, aí você entrou num contrato. Se você entregou sua vida a Jesus, você entrou no maior contrato, e Deus está perguntando: você está sendo fiel ao contrato, ao pacto, à aliança? Porque o próprio diabo é testemunha da aliança que você fez com Deus. Ele pode chegar diante de Deus e falar assim: mas ele não te entregou a vida? Ela não disse que agora é sua serva? Por que é que ela está fazendo isso, isso e isso, e quebrando essa aliança que ela tem com você? O próprio adversário nos acusa dos contratos que nós fizemos. Queria fazer uma ilustração rapidinho, Jorge. Vem cá, por favor, irmão John, corre aqui rapidinho, por favor. Você hoje é Deus que está de branquinho, você só porque está de preto vai representar o inimigo. Vem cá, você. Traz a Bíblia lá, porque aqui está Deus observando o ser humano aqui está o diabo, fica aqui comigo, na minha frente aqui, e nós estamos fazendo um contrato, é um ser humano, ele pode representar aquela moça que eu queria encontrar para me casar, e a gente conversa aquela conversa, e quando a gente começa aquela conversa mole, Deus está observando o que a gente está falando, Deus está vendo que naquelas palavras a gente ainda está fazendo uma aliança. O diabo não perde de filmar o que está acontecendo. Aí de tanta conversa vai, tanta conversa vem, que a gente decide ficar noivo. Aí Deus, olha só, fizeram um contrato público. Agora a coisa piorou, porque o contrato que estava só entre eles dois ficou público. E o diabo está anotando essas coisas. Aí eles decidem se casar. Vão na prefeitura e fazem tudo lá, e Deus está olhando e o diabo está olhando. E eles vão na igreja e se casam. Deus está presente no dia, o diabo também. Diga comigo assim: todos os contratos que eu fiz na vida, fala devagarinho, estão registrados no cartório do inferno. Olhe para mim, você não fez o contrato? Por que não estaria registrado? Você não fez? Você não abriu a boca? Você não foi lá? Não chamou a menina para sair? Você não disse para ela que ia casar com ela? Ela não aceitou? Deus não foi testemunha? Vocês não se casaram? Então por que agora vocês estão querendo se divorciar? O próprio diabo vai lá falar com Deus sobre essa ideia do divórcio. Fala com ele lá e pergunta para ele o que é isso. Sendo que esse contrato foi feito na presença dele. Exatamente. Porque por que nós estamos quebrando o contrato? O contrato já está quebrado, e aí você está pedindo jogar maldição, você está pedindo. Pega, joga maldição. E aí, o que ele pode fazer? O contrato está quebrado, ele não pode fazer nada. Agora fica aqui, vocês dois, fica lá de novo, por favor, obrigado. Fica aqui de novo, obrigado. Você estava vindo para olhar um trabalho na minha casa. Você chegou, estacionou a van, entrou na minha casa, eu te mostrei, eu quero isso, 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 isso. Te perguntei, quanto que é? Você falou, tanto. Assinamos o contrato, você começou o trabalho. No meio do trabalho, você largou o trabalho e sumiu. Não me deu satisfação e foi embora. O diabo vai lá para Deus e conversa a mesma coisa. Fala, o diácono falando de tal.
Yeah. Yeah. Vou quebrar a empresa dele. Yeah. 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 Tá, jóia. Tá bom, chega da briga aí. Chega. Tá bom. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Você agora, na verdade, é o meu filho. Porque eu, quando casei com minha esposa, gerei você e você é o meu filho. Só que você saiu de casa. Você falou, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não quero saber de você, some da minha vida. E aí você sumiu. Você sumiu. Aí ele foi lá e falou, cadê o seu filhinho que abandonou o pai? Seis anos que ele não fala com o pai. Yeah. Essa. Tá bom, chega. Pode voltar, obrigado. Uma salva de palmas para eles. Pode voltar. Presta atenção. Essas conversas aqui acontecem no mundo espiritual todo dia. Deus está querendo saber onde você foi, fez um contrato. Ninguém estava com um revólver na sua cabeça te obrigando. Você foi porque você quis. Você tomou a decisão. Você se envolveu com a pessoa. Você chamou ela para morar na sua casa. Você disse que ia casar com ela. Você chamou ela para trabalhar com você. Você foi naquela igreja e pediu para ser membro. O pastor não foi atrás de você. Você fez o contrato. E por que é que você está quebrando? Os contratos que nós fazemos na vida têm validade legal. Eles vêm no pacote daquilo que nós buscamos. E essas coisas a gente tem que aprender a resolver, porque eles são contratos automáticos. Eles são contratos automáticos. Não tem como você nascer no planeta e não ter responsabilidade com as outras pessoas ao seu redor. Por isso que Jesus está falando em Mateus 18:15, se o teu irmão pecar contra ti, por que Jesus está falando? De quem Jesus está falando? Jesus está falando, diga comigo, do teu irmão. Se é o irmão, é porque é alguém com quem você tem um contrato. É ou não é? Jesus não está falando aqui se o teu adversário pegar contra ti. Jesus está falando se o teu irmão. Queria perguntar nessa noite, só para refrescar nossa mente, nós temos ou não temos um contrato espiritual uns com os outros? Mas mesmo tendo esse contrato, nós podemos ou não falhar nesse contrato uns com os outros? So, Jesus já está sabendo, as palavras de Cristo aqui são fundamentais, porque Jesus já conhece a legalidade desse contrato automático e ele já sabe que nós vamos quebrar. Jesus já sabe que não é capacidade do ser humano de ser completamente fiel aos contratos que nós temos na vida. Então ele diz, quando o teu irmão quebrar, fala comigo, quando o teu irmão quebrar o contrato de te respeitar, de te honrar, de te falar a verdade, ou o que quer que seja. Um minutinho. Tem um contrato quebrado ou não tem? O que Jesus falou? Larga para lá, sai falando mal dele, leva ele para o juiz. O que Jesus falou para fazer? Ir e resolver. Como é que Jesus quer liberar a nossa vida? Ele quer nos ensinar a resolver os contratos que nós quebramos. Nós precisamos aprender a resolver os contratos que nós quebramos. A palavra de Deus diz que quem xingar o seu irmão de louco, se você chamar o seu irmão de louco, você é um doido, imagina isso. A palavra de Deus diz que eu sou réu do fogo do inferno. Então, como é que eu quebro esse contrato e eu não devo nada? Eu venho tomar ceia no outro dia como se nada tivesse acontecido. Eu quebrei o contrato ou não quebrei? Meu caminho está fechado ou não está? Mesmo que eu tome a ceia. É isso que Jesus está falando. Cristo conhece o poder legal desses contratos, tá? Não tem como nascer no planeta e você não ter responsabilidade uns com os outros. Tá? Jesus já está sabendo que nós vamos ter esse problema de quebrar o contrato. Se o irmão ferir os nossos sentimentos, invadir a nossa privacidade, roncar demais no nosso ouvido durante a noite, não deixa a gente dormir. Tem irmãos aí que sabem o que eu estou falando. Negar os nossos direitos, esquecer de dar atenção, o amor, o respeito. Nós quebramos o contrato das relações humanas.
Tá? Eu queria ler com você Mateus 5, porque quando eu estava lendo, o Senhor me mostrou uma das razões que nós quebramos os contratos, começa no versículo 21. Que no verso 21 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo, porque você quebrou o contrato da vida, você não pode matar uma pessoa. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá, já quebrou o contrato, é réu de juízo. E quem disser ao seu irmão raca ou louco é réu do sinédrio. E todo o que disser ao seu irmão, chamar o seu irmão de tolo, é réu do fogo do inferno. Você está entendendo? Onde começa o problema? Começa na ira. Começa no problema da ira. Quando a gente se ira com o nosso irmão e a gente sai quebrando os contratos das relações. Eu queria dizer que essas palavras de Cristo, elas são fundamentais para o prosseguimento normal da vida. O que Deus quer é abrir os nossos caminhos. Diga comigo, Deus quer abrir os caminhos. Mas o inimigo fecha o caminho lá na frente. Quebrou o contrato aqui, ele fecha o caminho lá na frente. É a promoção, é o documento, é uma legalidade, é uma empresa, é uma situação importante que você não chegou nela ainda, você ainda vai chegar. O inimigo, ele vai na frente, ele pede para fechar lá na frente o caminho, ele tranca lá na frente. Você quebrou o contrato aqui e está caminhando livremente, você não viu diferença nenhuma, seu caminho está bem, seu dinheiro continua, seu casamento continua, tudo continua. Porém, um dia, tem uma porta fechada diante de você e você não sabe por quê. Porque o inimigo não fecha ela aqui, ele fecha ela lá na frente. E Jesus, o que ele está falando hoje à noite, que ele quer abrir os nossos caminhos lá na frente, o que o inimigo está tentando prender lá na frente. Então Deus está querendo que você olhe para as coisas que ele guardou para nós daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, que o inimigo está tentando bloquear. Deus está querendo que você acerte os contratos hoje, para que ele possa liberar o que está lá na frente. É isso, amados. Sabe, o poder legal desses contratos automáticos é que nós não gostamos de reconhecer quantos contratos legais nós fizemos. Tá? Nós não gostamos de reconhecer. Tá? Nós esquecemos que uma atitude humana gera um contrato, querido. Tudo que nós fazemos na terra gera um contrato. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui. Eu não sei o nome da irmã, nem que igreja era ela, mas eu me lembro da época que isso aconteceu. Eu estou na América há 30 anos. Eu me lembro da época que uma jovem de uma igreja nossa aqui, ela teve a brilhante ideia, que não foi nada brilhante, de fazer um turismo no Museu das Bruxas em Salem. A irmã falou, eu vou fazer um turismo aqui em Massachusetts, onde que eu devo ir? Foi no Museu das Bruxas. E sabe o que aconteceu? Ela entrou lá sã e salva. E eu não sei como que é lá, porque eu nunca fui, mas quando você vai lá, você tem que passar por um monte de lugares, e passa debaixo do negócio, e vai passando, e vai pronunciando coisas, e vai falando coisas. E ela fez o turismo inteiro, e do dia que ela saiu de lá, a vida dela nunca mais prestou, porque ela saiu de lá cheia de contratos que ela mesma abriu a boca dela, num museu de feitiçaria. E o diabo, não, mas ela não sabia o que estava fazendo. Ela abriu a boca dela e ela falou as palavras. Você faz um contrato por ignorância, sem saber. Eu me lembro que eu e a pastora Gé, as crianças eram pequenas, nós fomos em Atlanta. Quem já foi em Atlanta aqui? Pouquinha gente. Vou te falar uma das atrações de Atlanta, mas vou te avisar quando você for lá. É visitar a fábrica da Coca-Cola. Lá é a sede da fábrica da Coca-Cola. E a gente foi lá umas 3 vezes, a gente já foi lá visitar a fábrica da Coca-Cola. Só que quando você faz o turismo dentro da fábrica, eles falam para você falar umas palavrinhas também. E eu estava dentro da fábrica da Coca-Cola em Atlanta e o guia falava assim, fala não sei o que, fala não sei o que. O Espírito Santo falou comigo na hora, não fala. Eu estava lá dentro e comecei a orar e comecei a cancelar, guardar as nossas crianças, porque a gente não sabia que aquilo era daquela forma. Agora, quantos crentes vão na Disney, dá um hi-fi pro, como é que é o nome do ratinho lá? Pro Mickey, e bota o chapeuzinho do Mickey,
na cabeça, tira fotinho com a Cinderela. Presta atenção, presta atenção. Leva as crianças para fazer contratos ignorantes com os espíritos que estão naquela companhia, que nós não somos ignorantes para saber, que é totalmente dedicada a Satanás. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos aqui. Vão com calma comigo. E ora por mim, vai com calma. Quando você toma uma refeição com alguém, aquilo é um contrato. Comer com alguém é um contrato. Deixa eu mostrar um versículo para você que vai te assustar. 1 Coríntios 5, versículo 11. 1 Coríntios 5, versículo 11. Por que é que Paulo falou esse versículo? Ele não é entendido da forma que deve ser entendido. Por exemplo, os testemunhos de Jeová interpretam esse versículo de forma errada. Eles interpretam: se você deixar o salão do reino, eles nunca mais falam com você. Eles proíbem os membros da família de conversar com um membro da família que largou o salão do reino. Porém, o apóstolo Paulo foi que falou essas palavras, e eu penso que o contexto que ele falou é esse que eu estou falando hoje. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Em outras palavras, quando você descobre que um crente, entre aspas, é essas coisas, Paulo está dizendo: cuidado, para você não fazer alianças. E sabe o que Paulo termina falando no versículo? O que diz a nossa Bíblia? Qual é a última frase aí do versículo? Com esses, nem sequer comais. Porque quando você toma uma refeição com um ladrãozinho, com um beberrão, com isso, você não sabe que você está ali aprovando aquela situação. Você está, de certa forma, fazendo um contrato. Então, tipo assim, nós fazemos contratos com as coisas mais simples da vida, tá? As relações humanas, elas exigem que as coisas andem da forma certa. Um jogo de futebol, quem não conhece futebol aqui, acho que o que menos sabe de futebol sou eu. E mesmo assim, o que eu vou falar agora eu sei. Que quando um jogador comete uma falta, o jogo não pode continuar antes de cobrar a falta. É ou não é verdade? E se ele estava indo fazer o gol, mas o juiz já tinha apitado a falta, o gol dele não vale. Mas quantos crentes entram na área cheio de alegria, pulando, dançando e falando em línguas, fazendo o gol, quando o juiz já apontou lá atrás e falou: o contrato foi quebrado, o gol não vale, não importa quantos gols você fizer, quantas pregações você fizer, quantas almas você ganhar, quantas igrejas você abrir, o contrato está quebrado lá atrás e o seu jogo não está valendo. As pessoas não se preocupam com contratos quebrados. Quantos pregadores que saíram das igrejas onde eles estavam, quebraram a aliança que eles tinham, saíram de lá de forma errada, nunca resolveram o contrato e começaram a abrir outra igreja e seguem fazendo as coisas. Um dia eles vão ter uma surpresa de chegar diante de Deus e falar assim: é verdade, mas tudo que você fez aqui foi debaixo desse contrato quebrado. Nada vale. Sabe por que também você nunca voltou lá para resolver os contratos mal feitos, que você não soube resolver? Deixa eu levar você direto agora para o versículo 18 do capítulo 15, do capítulo 18 de Mateus. Que é fácil, porque é Mateus 18, 18. Repete comigo só isso. Mateus 18, 18. O que o verso diz? O verso diz assim: o que ligares na terra será ligado no céu. Então, quando você fez o contrato, quando você abriu a sua boca, quando você assumiu aquela responsabilidade, quando eu fui lá, fiz a compra, quando eu fui lá, entrei naquela igreja, me tornei membro, quando eu fui lá, disse que eu ia na viagem, quando eu fui lá e fiz aquele contrato, eu liguei na terra ou não liguei na terra? Está ligado no céu ou não está? Nenhuma coisa que é ligada na terra não está ligada no céu. Todas estão ligadas no céu. Agora, quando você quebra uma coisa na terra, sabe por quê? Existe a forma certa
de desligar os contratos que nós fizemos. Alguém diz glória a Deus. Porque eu posso desligar os contratos que eu fiz. Eu não sou obrigado a ficar numa empresa a vida inteira. Eu posso chegar para o patrão e dizer: trabalhei até aqui, mas eu quero que você me dê quanto tempo você precisa que eu trabalhe para você, para eu poder sair. Ele vai falar o quê? Me dá 2 semanas notice. Me dá 2 semanas de notícia para eu arrumar alguém para colocar no seu lugar. Não, eu vou sair hoje. Porque eu quero meu dinheiro hoje. Vou sair hoje. Vai. Porque você não soube desfazer um contrato que você fez. Porque existe a maneira certa de desfazer os contratos. É ou não é verdade? Se você cumprir as 2 semanas, o patrão vai te abençoar ou não vai? Mas você saiu de lá sem a bênção ou não saiu? Todo mundo entendeu, então, o que Deus está falando. Eu me lembro que antes de eu sair do Brasil, eu vim para cá no ano de 94. No ano de 92, 93, a igreja que eu nasci, que eu era músico nela, que eu vivi nela lá por muitos anos, quer dizer, desde a minha infância, 28 anos eu vivi naquela igreja. Aquela igreja passou uma divisão. Veio um pastor do estado do Maranhão e ele dividiu aquela igreja. E nós, a minha família, nós ficamos com o pastor original que estava lá, entende? Antes de viajar para cá, eu fui na casa daquele pastor que provocou o problema. Eu fui na casa dele porque ele tinha convivido com a gente ali. Eu tinha sido ovelha dele com a gente ali. E eu fui perguntar para ele se ele tinha qualquer acusação contra mim antes de eu vir para a América. Ele falou: não tenho nada contra você, eu te abençoo e te libero. Foi assim que eu saí do Brasil. Você tem que saber desligar os contratos. Passe em qualquer igreja que eu passei, para você perguntar se eu não tive a minha conversa com o pastor, se eu não me desliguei dele, se não tem um registro lá do momento em que nós fomos conversar com ele e que nós fomos desligados dele. Porque a gente não é obrigado a permanecer num contrato, mas Deus nos julga pela forma como nós desligamos as coisas. O versículo termina dizendo: o que desligares na terra será desligado no céu. Só que as pessoas pensam que desligar é quebrar. Quebrar não é desligar. Existe o jeito certo de desligar. Você vai trabalhar com a mulher, né? Ela te leva de help, right? Aí você fala para ela: eu vou te ajudar 5 dias por semana. Aí você trabalha um dia, não gostou. O outro dia a mulher está te esperando, você não aparece. Não telefona, não fala nem um dinheiro você não quer. Você desligou certo? O que você fez? Quebrou. Olha para mim, igreja, um minutinho, vou parar a música porque esse momento é solene. Os crentes estão debaixo de contratos quebrados. O diabo está diante de Deus, cobrando. Deus, que é o Pai nosso, gostaria de liberar os nossos caminhos, liberar os casamentos, liberar as finanças, liberar isso, liberar aquilo. Ele não pode. Porque o inimigo está dizendo: o contrato foi esse, foi lá na Bahia, foi lá não sei aonde, foi lá na infância, aqui ó, com o vizinho, fez isso, naquela empresa que passou, fez isso, com aquela mulher que trabalhou, fez isso, com esse patrão, nessa igreja, fez isso, com aquele pastor, fez isso, com a ex, as mulheres, com a ex, sabe aquela ex, ele fez isso, sabe aquele ex que ela teve, ela fez isso, foi assim que ele saiu daquele casamento, foi assim que ela saiu, e os contratos quebrados estão na mão do diabo e ele não abre mão. E Deus não pode dizer para o diabo: solta. Não pode dizer, porque o crente não veio aqui conversar com Deus e dizer: Senhor, o negócio é o seguinte, eu não vim me reconciliar com o meu adversário, eu não resolvi aquele negócio direito. Eu não desliguei, eu quebrei, eu abandonei, eu sumi. Ainda saí falando mal. E aí, ele está falando mal de mim até hoje. Eu quero levar vocês para um texto que vai assustar os irmãos agora.
Abra a Bíblia em Juízes, capítulo 9. Eu quero falar sobre a maldição de Jotão. Juízes, capítulo 9. Juízes é o 6º ou o 7º livro da Bíblia, por aí, tá? Depois de Deuteronômio, vem Josué, aí vem Juízes. Capítulo 9. Quem se lembra de Gideão? A história que eu vou ler é depois de Gideão, porque Jotão é o único filho de Gideão que sobrou. Gideão teve 70 filhos, presta atenção, 70 filhos. Sabe o que Abimeleque fez? Matou os 70 filhos de Gideão. Sabe por que Jotão escapou? Porque a babysitter saiu correndo com ele e escondeu ele. Escondeu ele. Quando Jotão cresceu, Jotão pronunciou essa maldição contra os homens que mataram seus irmãos. Diga comigo assim, mataram. Veja o que eles fizeram. Eles cortaram as cabeças de 70 homens, colocaram em sacos e levaram para a cidade, tá? Para tomar o poder. Eles fizeram injustiça ou não fizeram? Eles fizeram mal ou não fizeram? Fizeram um contrato de morte ou não fizeram? Quando se levanta Jotão para jogar a maldição tinha direito. Olha o versículo 19. Jotão vira para esses homens e diz assim: se de boa fé e com retidão procedeste hoje para com os filhos de Gideão, ou Jerubaal, e para com a sua casa, isso é, se vocês não fizerem injustiça nenhuma, se vocês agiram de boa fé, alegrai-vos em Abimeleque, e também ele se alegra em vós. Em outras palavras, se você não fez nada errado, se você saiu de lá bem, se o que estão falando de você não é verdade, se você realmente não roubou aquele dinheiro, se você realmente não fez aquilo, se você não cometeu aquilo, se o que você fez foi justo, alegre-se. Porém, o verso 20 diz outra coisa. Mas, se não for justo, saia fogo de Abimeleque, devore os cidadãos de Siquém e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e devore Abimeleque. Eu estou lendo o capítulo 9 de Juízes e vou deixar você ler o resto do capítulo em casa para você saber o resto da história, como que aconteceu. Porque a maldição de Jotão aconteceu. Porque ela tinha um motivo. Quando alguém fala mal de nós, qual é a única preocupação que a gente tem que ter? Se você realmente deu motivo. Se aquilo é verdadeiro. Porque se tem uma verdade lá, é melhor você ir se reconciliar. É melhor você correr no juiz e falar: olha, eu não fiz tudo isso aí, mas 10% disso aí eu fiz. Então eu vim confessar a parte que me toca, eu vim pedir perdão, eu vim me reconciliar. Porque o que eles estão falando aí, metade é tudo mentira, mas metade é verdade. Agora eu quero ler para você Provérbios 26, verso 2. Porque Provérbios 26, verso 2 diz assim: como a andorinha no seu voar, como o pássaro no seu vaguear, a maldição sem causa não encontra lugar de pousar. Quando alguém está te amaldiçoando sem causa, não houve pecado, não houve morte, não houve aborto lá. Mas desculpa, o problema é que houve um aborto. Me perdoa, houve um aborto. Então o diabo tem direito de causar morte na sua família. Se não houve uma legalidade, a maldição não encontra pouso. Diga comigo assim: tranca a rua, não pode trancar nada, quando eu não dei motivo. Então olhe para mim um minutinho, olhem para mim um minutinho. Quando a pastora Gel está pegando um espírito lá e está mandando ele soltar, se a gente pudesse sentar aquele espírito e conversar com ele, perguntar por que você está trancando, ele ia te falar. Ele não sai fechando o caminho de quem ele quer, ele fecha o caminho de quem ele pode. Repete comigo: não fecha de quem ele quer, fecha de quem ele pode. Jesus está perguntando se você deu motivo. Se eu dei motivo,
Cristo está dizendo, corre para resolver, porque eu quero liberar o teu caminho. Para que a maldição de Jotão não venha sobre você. Se houve uma morte lá, existe um sangue sendo cobrado daquela família. Se houve uma difamação, alguém levantou uma calúnia, destruiu a reputação de alguém, isso está sendo cobrado. Se houve um mal-entendido que nunca foi explicado, isso está sendo cobrado. Se uma aliança foi feita com uma empresa, com um amigo, com uma igreja, com um cônjuge, com Deus, com uma comunidade, ela tem que ser honrada, porque você foi que saiu do seu lugar e pediu para fazer aquela aliança. Ela tem que ser honrada, porque se ela for quebrada, ela vai ser punida. Um minutinho, por favor. Todo contrato que as pessoas assinam tem uma cláusula de punição se o contrato for quebrado. Tem ou não tem? Por exemplo, nós fizemos o contrato de refinanciamento desse prédio. Quando nós compramos em 2015, nós refinanciamos esse prédio. No contrato de refinanciamento, nós não podíamos pagar a dívida toda. De repente, a gente ganhava $1 milhão e queria pagar esse empréstimo. O banco falou, não, nos primeiros 5 anos nós queremos juros. E se vocês pagarem a dívida antes, vocês vão pagar essa taxa aqui. Quem entendeu o que eu falei? Então, nós nunca quebramos o contrato. E tem sido um prazer quebrar, porque a gente teria ganhado um bom dinheiro, ia pagar aquela dívida, mas a gente ia ter que pagar uma penalidade. Todo o contrato que nós fazemos está debaixo de penalidades. É melhor você honrar os contratos que a sua boca. Alguém, por gentileza, abre a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes está depois de Salmos, aí vem Provérbios, aí vem Eclesiastes. Capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé. Em outras palavras, se você não botar o pé lá, você não fez um contrato. Mas se você botou o pé num lugar, pronto. Quantas vezes a pastora Gel está repreendendo um demônio porque a pessoa foi no centro? Não, pastora, eu não fiz nada lá não, eu só fui lá. Aí a pergunta do Senhor é, por que você foi lá? E o diabo, eu lembro que um dia nós estávamos repreendendo um demônio de uma irmã, de uma irmãzinha. Sabe o que o diabo falou na boca dela? Ela foi lá no meu filho pedir ajuda. Ele chamou o feiticeiro de filho. Ele chamou, mas ele é filho dele mesmo. Chamou o feiticeiro. Ela foi lá no meu filho pedir ajuda para eu ajudar ela a vir do Brasil para cá. E sabe, querido? O diabo ajudou. Ela veio porque ele ajudou. Então ele estava cobrando o direito que ele tinha. Guarda o teu pé. Aonde que você entra? Botar o pé num lugar. Você já fez um contrato. O que você está fazendo naquele lugar? Agora, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Você vai entender que os sacrifícios de tolo que ele está falando aqui é no verso 2. Não te precipites com a tua boca. Ah, pastor, vou dar $1.000. Não pode dar nem 10. Está prometendo dar 1.000. Deus não está pedindo para você dar 1.000. Deus não está pedindo para você precipitar com a boca, de prometer uma coisa. Pastor, agora eu vou jejuar a semana inteira. Eu falo, irmão, peraí, vamos conversar aqui. É que Jesus está querendo isso mesmo? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Sejam poucas as tuas palavras. Ele está dizendo, cuidado com os contratos. Não abra a boca para dizer que você vai fazer uma coisa que você vai terminar não fazendo. E sabe o que ele termina dizendo? Ele termina dizendo, no versículo 4, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Quem aqui se lembra dos votos que você fez no dia do batismo?
Você promete diante de Deus ser fiel ao Senhor, todos os dias prometo. Promete entregar o dízimo? Prometo. Está entregando? Promete vir aos cultos? Prometo. Promete testemunhar de Jesus? Promete ler a Bíblia? Prometo. Promete orar? Prometo. Está cumprindo os votos que foram feitos diante do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O juiz veio hoje à noite perguntar sobre os contratos que nós fizemos. É só isso que ele veio fazer. Você sabe por que o juiz está perguntando? Porque o adversário está no ouvido dele assim, ó, você está querendo que eu dê isso? Você não pode dar, você não pode liberar. Eu estou fechando os caminhos porque eu tenho o direito de fechar. Agora alguém fala comigo, Deus quer liberar o meu caminho. Como é que faz? Você tem que chegar para Ele e conversar com Ele sobre os contratos que você quebrou, que você não desligou do jeito certo. Essa história que eu vou contar, ela é verdadeira. Um pastor americano estava no seminário igual faculdade, que a gente mora com os colegas, ele morava no quarto com o colega, e ele roubou o short do irmão. O que é um short? Uma bermuda? Na época do seminário. Anos de ministério depois, ele está em oração, em jejum. E o Espírito Santo chegou para ele, para conversar com ele sobre um short roubado. Sério? Você acha que o Espírito Santo... Diga comigo assim, por favor, diga comigo assim. Nem o Espírito Santo, nem o diabo. Nenhum dos dois esquece. E o homem está em oração e o Espírito Santo chegou para ele. Sabe por quê? A coisa mais doce é quando o Espírito Santo nos avisa de nossos contratos quebrados. Melhor do que o diabo bater na nossa porta e cobrando. Com doença, com perda, com destruição, com coisa que você vira para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você sai quebrando tudo, largando tudo mal feito e acha que não vai ter uma cobrança? E aquele moço disse para Deus, Senhor, eu não sei onde é que está aquele pastor, não sei nem onde ele mora. E o Espírito Santo falou para ele, eu também não quero saber, você vai ter que achar ele. E fazer um cheque no valor do short que você roubou dele no seminário. E devolver o cheque. Alguém disse comigo, talvez, se ele encontrasse aquele amigo, ele ia dizer assim, come on, brother, o que é um shortinho entre nós, right? Mas o Espírito Santo falou, é? Entre vocês pode não ser nada, mas entre mim? Digo para vocês, muitos caminhos estão fechados, sem necessidade. Não é Deus que não quer abrir, mas Deus não pode abrir. Eu gostaria de mostrar para você uma coisa que Deus diz que não pode fazer. Come on. Alguém fala comigo, Deus é onipotente. O que significa? Que Ele pode fazer qualquer coisa. Eu quero dizer, humildemente, que Deus não é tão onipotente assim. Deus não é tão onipotente assim, igual você pensa. Tem coisa que Ele não pode fazer. Uma delas está em Êxodo 34:7. Estou seguindo o Espírito Santo. Já larguei o meu esboço há muito tempo. E já estou caminhando para o final. Porque ele já falou para mim, já chega, vai. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, é o capítulo 34. Alguém pode falar essa palavra, está me abençoando. Yes, louvado seja. A mim também. A mim também. Êxodo 34, versículo 7, Deus está conversando com Moisés. Deus está falando dele para Moisés, Deus fala assim, eu uso de beneficência ou benignidade com milhares. Olha o que Deus faz, eu perdoo a iniquidade, eu perdoo a transgressão e perdoo o culpado. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer, não consigo fazer. Qual é? De maneira nenhuma terei o culpado por inocente. Você xingou o homem? Xinguei. Deus não pode declarar você inocente. Você foi lá e teve sexo com aquela mulher? Teve ou não teve? Tive. Deus não pode te declarar inocente. Deus não pode. Você se declara, seus amigos te desculpam, até a mulher te desculpa. Deus não pode.
Deus não sanciona os nossos contratos quebrados. Deus é juiz sobre os nossos contratos. Eu não sei se você entendeu a mensagem que eu falei. Desde o começo eu estou dizendo que toda relação humana é um contrato adquirido. As pessoas entram em nossa vida, elas começam a fazer parte da nossa vida sem a gente pedir. Você automaticamente entra numa responsabilidade com aquelas pessoas. Por quê? Você tem que tratar o ser humano como o ser humano deve ser tratado. Você tem que respeitar, você deve amor. Qual é uma coisa que a Bíblia diz que nós devemos uns aos outros? Todo mundo deve uns aos outros. O amor. Quando eu quebro a lei do amor com você, o que eu fiz? Quebrei o contrato. Sabe esses contratos silenciosos que estão embutidos na relação humana? Eu não posso simplesmente chegar para um ser humano e sair xingando ele. Eu não posso simplesmente mirar e sair falando mal com uma pessoa. Eu vou ofender, eu vou quebrar o contrato. E quantas vezes a gente faz isso? Porque nem sempre a gente está bem. A gente se ira facilmente. Eu já quebrei tantos contratos. Aliás, olhe para mim, por favor. Eu estou aqui diante de Deus, pregando essa palavra para você. Mais uma vez o Espírito Santo mandou interromper a minha mensagem para pedir perdão a você. Às vezes eu não vi, às vezes eu não sei que eu quebrei um contrato. Sabe por quê? Você tinha uma expectativa de como o seu pastor tinha que tratar você e eu tratei você de outro jeito. E você foi lá diante de Deus e falou, ó, como que o pastor me tratou? E eu quebrei o contrato. Eu estou te pedindo perdão aqui, agora, diante do Senhor. Porque quando eu aceitei a posição de ser o pastor, eu entrei no contrato. E o contrato é de agir como pastor. Já não tenho o direito de agir como homem. Quero perguntar se você me perdoa quando eu falhei com você no contrato. Alguém tem coragem de me perdoar aí? Os irmãos estão caladinhos. Me perdoa aí. Me perdoa, vai. Agora eu vou perguntar para você que entrou no contrato de ser ovelha. Eu entrei no contrato de ser pastor e quando eu quebro, e às vezes eu já quebrei, ele me cobra, ele fala, você não fez bem, você não fez bem, vai lá resolver isso, vai lá. Ei, quantas vezes eu já fui, e agora Deus está perguntando, e você como ovelha? Você também está no contrato. Responsabilidade com a igreja, responsabilidade com o culto, respeito ao seu pastor, entregar os dízimos do Senhor, ser fiel ao culto, avisar quando falta, ter responsabilidade com os irmãos, não falar mal do irmão, respeitar. Não tem como nós fugirmos dos contratos, queridos. Porém, o Senhor está querendo liberar o nosso caminho. Right? Cristo aprecia quando a gente tenta resolver as coisas, porque nem sempre a gente vai conseguir resolver as coisas. Preciso terminar esse ponto. Porque ele fala assim, se teu irmão pecar contra ti, vai. Só que ele fala assim, se ele te ouvir. Cristo está dizendo assim, nem sempre que você tentar consertar um contrato, você vai conseguir, porque não depende só de você, mas eu te parabenizo de você ter tentado. Faça a sua parte. No que depender de vós, tende paz com todos. Se ele não quer ter paz, não quer reconciliar, o que você pode fazer? Abençoar ele. Não sai lá falando mal dele. Fui lá pedir perdão, nem que me perdoar. Aí você está pecando de novo. Você tem que abençoar ele. Eu fui lá pedir. Eu me humilhei. Olha o orgulho. Fala para vocês, nós não é fácil, não. Nós não é fácil, não. Jesus falou
Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Olha para mim, porque essa palavra é forte agora, o que o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo está pedindo para você abrir a Bíblia em Provérbios 18, versículo 19. Se você tiver a NVI, é a versão melhor, porque tem uma versão que não está boa, tem uma versão que fala até o contrário. Porque a versão correta está na NVI, que é a nova versão internacional. Tem uma versão que fala assim: o irmão ajudado pelo outro irmão é mais forte que as correntes de um castelo. Não é ajudado, não, é o irmão ofendido. Provérbios 18, 19. Tá? É um dos versículos mais perigosos, assim, que você tem que ter cuidado. Um irmão ofendido, diz a NVI, é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de um castelo. Presta atenção, não tem nada pior do que um irmão fechar o coração para você. Olha para mim. Além de perder um irmão que era para orar e te abençoar, você ganhou um inimigo que agora vai te amaldiçoar. Irmão, crente é bom de maldição. Está aqui, irmão, esperando só. Do jeito que crente ora e abençoa, acho que ele... Irmão, crente sabe amaldiçoar. Por isso que o Senhor está dizendo assim: se você ganhar o teu irmão, você se livrou de uma fria. Porque se você não ganhar ele vai ficar falando mal de você. E eu espero que você não tenha motivo, porque se ele tiver motivo, a maldição vai pegar. Agora, depois que você pede perdão, mesmo que você deu motivo, se você deu motivo, entende? E você pede perdão, aquela maldição não tem direito sobre você. Entende? Por isso, irmãos, que eu falo mais uma vez e falo diante da igreja inteira agora. Eu chamo a Deus como minha testemunha sobre todas as pessoas que saíram da igreja falando mal de mim. Eu chamo a Deus como minha testemunha de como foi o meu relacionamento com elas. O que eu fiz, como que eu fiz, o que eu falei, o que eu ensinei, o que eu cobrei, qual era a razão. Eu chamo o Senhor como testemunha da minha relação. Porque eu posso ter falhado na forma que eu falei, no tom de voz, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe o que eu estava fazendo. Porque você sabe, né? As pessoas, elas não querem saber a verdade, elas querem saber o tom que você está falando, né? Você pode falar uma mentira, mas se você falar no tom que ela gosta, para ela tá bom. O que mais importante é o tom que você fala, não é o conteúdo. Então, não deixe o irmão ofendido lá, porque você comprou uma coisa ruim para você, tá? Não se isente da responsabilidade de você resolver os contratos, porque, irmão, deixa eu falar uma coisa, a pessoa entra em nossa vida, ela faz parte da nossa vida. As pessoas sempre vão fazer parte da nossa vida. Vou repetir o que eu acabei de falar. Uma pessoa entra em nossa vida, quando ela sai, ela leva um pedaço de nós, mas ela leva. Ela deixa um pedaço dela, mas ela deixa. Em outras palavras, continuamos pertencendo uns aos outros. Deus fez a relação humana de um jeito que não tem como a gente se livrar uns dos outros. Não tem como. Eu ouvi uma coisa bonita no filme essa semana, que eu vou repetir aqui, acabei de lembrar. Pediu o Ítalo, vem cá, rapidinho. Fica aqui do meu ladinho, por favor. Deixa essa mão para baixo e levanta a outra assim. Balança assim. Sabe o que falou no filme? Que todos nós somos anjos de uma asa só. Só conseguimos voar quando abraçamos uns aos outros. Agora, quando está quebrada, a asinha está quebrada. Deus sempre deixa uma asinha quebrada. A gente tenta voar. Nós sempre seremos parte da vida uns dos outros. A pessoa pode sair da nossa vida,
mas ela levou um pedaço de nós com ela. Ela pode querer nos esquecer, mas ela sempre vai lembrar obrigado, querido, do tempo que ela conviveu conosco. Nós sempre vamos pertencer uns aos outros, sempre. Eu vou falar mais uma vez aqui. Uma das coisas que vai acontecer no céu, e você vai ver muito. Alguém fala isso comigo? Eu vou ver muito isso no céu. O que, pastor? O que nós vamos ver muito no céu? Sabe o que a gente vai ver muito no céu? Isso aqui, vem cá. A gente vai ver muito isso aqui, ó. O outro chama outro no cantinho. Eu vim te pedir perdão por aquilo que eu fiz lá na terra. Você morreu antes de eu me converter. E eu tinha feito tudo aquilo, mas eu me converti. Depois que você partiu, eu não tive chance de te pedir perdão. Eu tinha matado seu filho. Eu traí a sua esposa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lá embaixo eu não tive chance de me pedir perdão. Mas aqui agora eu quero te pedir. Você vai ver isso no céu que eu estou falando agora. Pastores que vão chegar para outros e dizerem, me perdoa, porque eu destruí o seu ministério. Pessoas que vão chegar para outros irmãos e vão, me perdoa, porque lá eu fiz isso. Só que você saiu da minha vida e foi servir a Deus em outro lugar, e eu fiquei onde eu estava, só que Deus me quebrou, me arrependeu, não deixou eu morrer do meu pecado, eu me arrependi, por isso eu estou aqui. Então eu preciso te pedir perdão. Porque quando você chegar no céu, você vai ter uma surpresa. O que tu está fazendo aqui? Eu preciso te falar o que eu estou fazendo aqui. Eu me arrependi, eu me converti de verdade. E eu preciso te pedir perdão. Porque, diga comigo, nós sempre seremos parte uns dos outros. Inevitavelmente nós pertencemos uns aos outros. Não adianta nós fugirmos dos contratos. Eu quero ler Malaquias, capítulo 2, verso 14. Malaquias 2,14, Deus está dizendo assim, eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual protegeste deslealmente, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Verso 16, desculpa. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, aquele que cobre de violência o seu vestido. Em outras palavras, Deus é testemunha de todas as nossas alianças que nós fizemos uns com os outros, tá? Ele é testemunha. Satanás tem a cópia de todos os contratos que nós fizemos, de boca, por consentimento, por permissão, por ação, por iniciação em qualquer processo que gerou uma expectativa em outra pessoa, ou em qualquer outra ação em que ficou subtendido que nós dissemos sim para aquela pessoa, que nós fizemos um acordo com aquela empresa, com aquela igreja, com aquela comunidade, com aquela situação. Satanás sabe como os homens gostam de quebrar os contratos e ser infiéis. Ele nunca perde a oportunidade de registrar no cartório do inferno todos os votos e alianças e ações e permissões que nós seres humanos demos uns aos outros para ele poder cobrar diante de Deus. O que é que você disse sim? O que é que você prometeu? Onde é que você se envolveu? Onde que você entrou? Nós precisamos resolver os contratos não resolvidos. Como resolver os contratos não resolvidos? Não ignore o que você sabe que aconteceu. Repita comigo, não ignore o que você já sabe que aconteceu. A mágoa, você sabe o que aconteceu. A ofensa, o mal-entendido, a quebra da aliança, a quebra da lealdade, a desconfiança, o trauma. Houve uma acusação, há uma cobrança. Lembre que o inimigo não ignora. Você não pode ignorar o que aconteceu. Há um direito legal na transação. Eu tenho text messages no meu telefone que não estão apagados, estão aqui para provar para vocês como eu procurei várias pessoas que hoje não estão mais em nossa igreja. Como eu procurei essas pessoas. Está aqui. Deus é minha testemunha.
Não ignore o que aconteceu. O inimigo não ignora aquilo que aconteceu. Há um direito legal em toda transação. Segunda coisa, lembrar que fazemos contratos sem saber, com atitudes simples, como tomar uma refeição com alguém, como eu falei, fazer um passeio juntos, compartilhar. Tem gente que chama pessoas para ir morar na sua casa e traz o diabo para dentro da sua casa. Você não pode dizer assim, o diabo entrou lá em casa. Ele não entrou, não. Você levou ele para lá. Você convidou ele. Você até falou para ele o tanto que era para ele pagar daquele quarto. Você falou, você paga para mim esse tantinho, você pode morar aí. O diabo tem que agora eu vou morar com você, dentro da sua casa. Só por $500? Bom demais. As pessoas levam coisas para dentro de suas vidas que depois elas não podem tirar, porque elas levaram, entendeu? Você compartilha objetos com as pessoas, né? Você compartilha a sua casa, compartilha a sua vida. Você diz uma palavra, uma conversa. Essas são coisas simples. Agora imagina coisas mais sérias, como fazer uma aliança pública, como um casamento, um contrato de trabalho, se tornar membro de uma igreja, ter sexo com uma pessoa, assinar um contrato numa empresa, dizer sim numa situação. Como eu falei, a irmã que foi fazer o turismo lá em Ceilão, eu não sei se teve algum pastor em Boston que libertou aquela irmã, porque na época eu não era pastor, eu não trabalhava com libertação, eu não pude fazer nada por ela, eu não sabia nem quem ela era. Se ela não foi liberta, ela está tendo problema até hoje. Espero que ela tenha sido liberta. Um passeio no Museu das Bruxas. Outra coisa, todos, né, tudo isso que eu já falei. Quando a pessoa compra sem pagar, ela foi lá, entrou na loja, pegou o material, deu a entrada e falou, eu te pago o próximo no mês que vem. Pegou o carro, deu a entrada e falou, eu te pago o próximo no mês que vem. Ela fez um contrato ou não fez? Depois ela não paga. Eu queria dizer que muita gente estaria sendo próspera na igreja, estaria tendo bons relacionamentos, se nunca tivesse quebrado os contratos, ou se pelo menos tivesse tido a humildade e a coragem de ir lá resolver os contratos mal quebrados, mal desligados. Mais uma vez, o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra está desligado no céu. A pergunta do Senhor para você, ainda está ligado na terra? Então está ligado no céu ainda. Você não desligou direito? Ainda está ligado. Agora, você pode ir lá e desligar aquilo. Por exemplo, nós recebemos pessoas na nossa igreja e que quando a gente vai casar as pessoas, a gente faz a oração de desligamento de todos os partners que você teve antes. Porque se você não desligou, você está casado no mundo espiritual com todos eles. E os demônios daqueles relacionamentos vão com você para o novo casamento. Depois você vai, pastor, me ajuda que meu casamento está acabando. Não, é os demônios que nunca saíram dos relacionamentos antigos. Mas você pode. Aí como é que a gente faz? Senhor, eu me arrependo de ter tido sexo com essa pessoa, ter tido essa relação. Eu renuncio essa aliança, eu desligo ela agora do mundo espiritual. Eu me arrependo e eu ordeno que os demônios vão embora da minha vida. Eu me desligo diante do Senhor e nós oramos e o Senhor desliga você e a pessoa fica livre. Diga comigo assim, tem como desligar. É isso que Deus está querendo ensinar hoje à noite. E Ele está perguntando para você, o que é que você ainda precisa desligar para Ele poder te abençoar? Todos os lugares que a gente passa, a gente tem que ter certeza que não deixou coisas mal resolvidas. Desfazer as alianças que a gente fez. Se a gente entrou num trabalho, a gente saiu certo de lá? Se a gente entrou numa situação, a gente saiu certo dela? Se a gente entrou numa igreja, a gente saiu certo de lá? Não deixe nada para trás que não foi resolvido, porque o Senhor quer nos ensinar a resolver as coisas. Quem pode dizer graças ao Senhor? Nós vamos vir aqui com humildade, humilhação, nesse altar. Mais uma vez eu convido a igreja do Senhor para vir.
para nós dizermos a Deus: Senhor, se tem alguma coisa que eu não resolvi direito, eu quero resolver. Senhor, se tem uma coisa que eu não resolvi, eu quero resolver. Então agora você vem aqui diante do Senhor e nós vamos dizer: Pai, em nome de Jesus, vem agora, Pai, em nossa vida, nesse altar. Eu quero declarar liberação de caminhos essa noite. Eu quero declarar todo caminho fechado vai ser solto nessa noite. Porque se tem algum contrato aqui, nós vamos pedir perdão ao Senhor nessa noite. Nós vamos erguer as mãos ao Senhor e vamos pedir para Ele: me revela nesse momento de oração se existe alguma coisa que eu deixei para trás sem resolver. Revela a cada um de nós agora, Pai. Pai, é terça-feira, 25 de março. Passamos por empresas, passamos por amizades, passamos por igrejas, passamos por isso, passamos por aquilo. Senhor, será que ficou alguma coisa mal resolvida? Senhor, será que tem alguma coisa que ainda está ligada, que não foi desligada? Senhor, essa noite eu declaro que o Senhor está abrindo o caminho de alguém, que tu estás desbloqueando aquilo que o inimigo quer bloquear, aquilo que o tranca-rua quer trancar lá na frente, Senhor, ou aquilo que ele vem trancando lá atrás por muitos anos. Nós pedimos perdão. Alguém diz comigo: Senhor, eu quero me arrepender se houve algum contrato mal quebrado. Oh, amado, fica aí com Deus um minutinho, fica aí, e fala: Jesus, me ajuda, Pai. Eu passei por tantas empresas, tantos trabalhadores, tantas pessoas que eu ajudei, que me ajudaram, ou que, Senhor, tem misericórdia. Eu peço agora, traz à memória se há um contrato mal quebrado, se há uma maldição em algum lugar que está cobrando, que não está permitindo o Senhor abençoar o teu servo ou a tua serva. Uma maldição na finança, Senhor, no trabalho, nos relacionamentos, na vida sentimental, Senhor, na saúde, no ministério. Pai, Tu és justo. Alguém diz: Tu és justo. Oh Deus, se o inimigo está cobrando agora, nós pedimos: revela a esse homem, a essa mulher, revela em sonho, revela no coração. Talvez alguém lembrou enquanto eu pregava, alguém já sabe, está te apresentando a situação agora, porque o Senhor talvez trouxe a tua memória. Apresenta a situação a Ele agora nesse altar, porque o anjo do Senhor está escrevendo a tua confissão, e eu sei que Deus está resolvendo a situação hoje. Eu quero declarar que situações resolvidas nesse altar hoje estão abrindo o caminho para a igreja. Bênçãos que é para vir no mês de março ainda vão chegar, bênçãos do mês de abril vão chegar, bênçãos do mês de maio vão chegar, bênçãos do mês de junho vão chegar, porque caminhos estão sendo abertos por coisas que vão ser consertadas em nome do Senhor Jesus. Alguém faz uma oração comigo dizendo assim: Senhor, me prepara para resolver coisas com pessoas difíceis, que eu vou precisar orar por um tempo, receber uma estratégia para poder mexer naquilo, mas me dá coragem para resolver. Vou fazer a pausa na música e deixar você orar um minutinho. Quero que o Espírito Santo desça sobre nós agora. Talvez situações do Brasil, talvez situações do passado, talvez situações, Senhor, que de muitos anos, Senhor, não sei. Tu lembraste daquele short que aquele pastor roubou do outro. E tu falaste, anos depois, tu falaste que ele tinha que resolver. Nós pedimos hoje: revela a este homem, a esta mulher que está aqui nesse altar. Revela a mim que estou pregando essa mensagem. Se tem algo que eu preciso resolver, eis-me aqui para resolver. Eis-me aqui, onde o Senhor quer que eu vá. Eis-me aqui para resolver, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você olhasse para mim um minutinho, porque talvez algum de vocês precise da minha ajuda para resolver alguma coisa. Estou aqui. Se você precisar de minha ajuda para falar com um pai seu, com uma pessoa, se você precisa de uma estratégia, porque você não pode ir de qualquer jeito, você tem que pedir a Deus primeiro qual é a estratégia para você resolver aquilo. O Senhor já me lembrou 3 vezes, eu vou contar mais uma vez a história da Maria Helena. A pastora Raquel estava na América já pastoreando uma igreja há anos atrás, e ela não tinha o green card, e ela fez um jejum porque o green card não saía. E no jejum, o Senhor falou para ela assim: perdoa Maria Helena, isso é, libera Maria Helena. Ela: como assim? Maria Helena, quem é Maria Helena? Sim, Maria Helena. Maria Helena. Sabe o que é? Quando a pastora Raquel era jovenzinha, adolescente assim, lá em Brasília, ela era regente do coral na igreja batista. Não, ela era pianista do coral. E sabe quem era o regente? O
namorado da Maria Helena. E a Maria Helena arrumou uma birra com a pastora Raquel, que a pastora Raquel estava cantando o namorado dela. E na cabeça da Maria Helena, que eram todos jovens na época, sabe, coisa de jovem, a Maria Helena começou a perseguir a Raquel, não é? E falava mal dela, e perturbava ela. Você sabe o que a Raquel falou um dia? Eu vou casar, e a Maria Helena vai ficar solteira. Maldição de crente. Maldição de crente. Ela não era pastora, ela era apenas uma jovem. Agora ela estava na América precisando do green card, e o green card está preso. Sabe por que o green card estava preso? Porque ela estava prendendo a Maria Helena. Você está prendendo alguém? Você prendeu alguém no passado com a maldição, com a palavra que julgou? Ou talvez alguém está te prendendo e você não sabe. E aí o Senhor falou para ela assim: libera a Maria Helena. Aí a pastora lembrou que ela falou essas coisas. Na hora da raiva, daquela perseguição: Senhor, me perdoa, eu libero a Maria Helena, eu libero o casamento dela. Talvez você precisa ir diante de alguém para alguém te abençoar. Talvez a bênção que você precisa não é a do seu pastor, porque ele está te abençoando todo dia, ele não tem nada contra você. Mas tem alguém que tem algo contra você, que essa pessoa precisa te abençoar. Ou alguém clama aí e diz: tem misericórdia de mim. Será que tem alguém que eu preciso que o Senhor me mostre, que precisa me abençoar? Que precisa me abençoar. Alguém que está falando mal de mim, com direito. Maria Helena, presta atenção, a pastora Raquel tinha as 2 filhas dela já. E Maria Helena estava solteirona naquela igreja, a mesma igrejinha lá. Sabe o que aconteceu alguns meses depois? Veio uma irmã do Brasil, porque a pastora precisou de um documento, de uma juíza, e a pessoa veio. Quando a pessoa veio, a pastora perguntou: me fala. Não, a pessoa chegou para a pastora Raquel e falou assim: sabe a Maria Helena? Ela falou: não fala, Maria Helena. Chegou um músico naquela igreja, de idade, o rapaz, sim, um homem, e ele não queria saber de moça naquela igreja a não ser Maria Helena. Maria Helena, solteira por tantos anos, casou com aquele homem e está feliz. Quem estava prendendo Maria Helena? Pastora Raquel. Será que você prendeu alguém? Vem cá, Maria, por favor, só para exemplificar. Vem cá. Sabe quando alguém fica com raiva de alguém e prende ela? Prendeu. Entendeu? Aí você está aqui: Jesus, me abençoa. Jesus, me dá um marido. Jesus, me dá um ministério. Jesus, tu é um carrasco. Tu prendeu essa. E não foi só essa não, tu prendeu aquela. Tu gosta de prender o povo, tu gosta de prender os outros. Tu não sabe liberar, tu sabe aprender. E Jesus vai liberar ele. Digo para você, muita liberdade nossa está em nossa mão, de nós liberarmos os outros. Eu te libero, irmão, sai daí, eu te libero em nome de Jesus. Eu sei que você entendeu a palavra, nós vamos abrir as mãos assim, e nós vamos dizer para Deus: eu quero me arrepender de qualquer pessoa que eu prendi, consciente ou não consciente. Eu cancelo toda a palavra agora, que o inimigo anotou, que eu falei com raiva e prendeu aquela pessoa. Eu me arrependo, eu removo essa palavra, e eu libero essa pessoa para os propósitos do Senhor. Agora, Senhor, se tem alguém me prendendo, sem eu saber, se eu dei motivo, eu me arrependo. Faz a pessoa me liberar, em nome de Jesus. Eu proclamo agora que cadeias estão sendo quebradas nesse momento. Cadeias estão sendo quebradas. Alguém ora em línguas, alguém ora, alguém determina, alguém fala, profetiza. Eu proclamo que o anjo do Senhor, mediante a nossa oração, mediante a nossa intercessão, está liberando os nossos caminhos. Hoje é uma noite de liberar caminhos. Kibará Sheba, o Espírito de Deus libera caminhos nessa noite. Quem estava preso, casamento preso está liberado, vida financeira presa liberada, vida sentimental presa liberada, ministério preso liberado, saúde presa liberada, promoção presa liberada, alegria presa liberada. Toda maldição quebrada agora, Senhor. Senhor, dá revelação a este homem, a esta mulher, se ele prendeu alguém, se ele falou, para que o Senhor possa vir e nos fazer libertadores e não prendedores uns dos outros. Pai, em nome de Jesus, tem alguém nos prendendo agora, Senhor,
Quebra agora toda maldição, toda palavra, quebre agora toda palavra contra você. Tudo que é falado contra você no mundo espiritual, tudo que é amarrado contra você, Senhor, eu quebro agora toda palavra contra o meu ministério, toda palavra de raiva, de vingança, de ódio, contra qualquer pessoa, qualquer crente, Senhor, que ficou com raiva, que saiu magoado. Eu quebro agora e cancelo toda palavra no sangue de Jesus. Eu perdoo as pessoas, Senhor. Eu peço perdão se eu falhei. E eu declaro, vem o teu sangue apagar do livro do inimigo toda acusação em nossos contratos. Toda acusação em nossos contratos seja apagada agora, seja cancelada agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pastora, senti de passar o microfone para você, um minutinho. Interessante que na hora que ele estava falando da Maria Helena, eu estava lembrando, né? Porque a pastora Raquel, igual ele falou, tem tantas bênçãos que estão na nossa frente, e tem coisas que estão à frente, às vezes porque você está vivendo hoje, você não chegou naquele momento que você está precisando daquilo, aí você não sabe que está preso, até o momento que você chega naquele ponto da sua vida, né? Então, hoje, o Senhor está falando conosco neste lugar. Nós precisamos trazer a nossa vida no altar do Senhor, porque Deus quer liberar as nossas vidas, liberar todas as áreas. Deus não quer que nós tenhamos nenhuma área presa. Deus não quer que eu e você tenhamos nenhuma área presa. Então, essa é uma noite de nós trazermos a nossa vida diante do Senhor, porque tem coisas que a gente esquece. Oh, my. Paz, Senhor, irmãos, eu estou ali tremendo, mas eu preciso falar. O Senhor colocou no meu coração. Há 2 anos atrás eu precisava de uma vitória. E eu fui orar para o Senhor, perguntando para Ele o que tinha pendente no mundo espiritual. E o Senhor me lembrou, quando eu tinha 14 anos, meu primeiro namorado. E a gente terminou, assim, eu terminei com ele por causa da minha infidelidade, queria curtir a vida. Eu estava vindo para cá, para os Estados Unidos, e eu queria curtir, né, os últimos meses que eu tinha para vir para cá. E aí, ele, logo quando eu vim, ele começou a namorar uma mocinha lá, eu fiquei meio enciumada, mas vim para cá. E a gente conversou algumas vezes ainda no telefone, e na época. E eu sonhava com ele direto. Eu tinha um ursinho que eu dormia até antes de quando eu conheci o meu esposo. E tá bom, passou anos, eu casei, tive os meus filhos, se passaram 20 anos. E 2 anos atrás o Senhor me lembrou, que falou o nome dele no meu ouvido, eu lembrei dele. E o Senhor falou para mim, você precisa liberar a vida dele, porque na época, quando a gente namorava, ele ia na igreja, tocava na igreja, e depois disso eu soube que ele foi para o mundo, foi beber, e acho que ele casou com essa menina depois de 10 anos, ficou casado com ela acho que 2, 3 anos, e ele nunca foi feliz. E eu tentei procurar ele, não consegui. O Senhor falou, procura a mãe dele, que a gente tinha uma amizade boa. Procurei a mãe dele. E na hora que eu contei para ela, ela começou a chorar. Ela falou assim, tem muitos anos que eu vou no monte e eu oro, porque o meu filho fala que ele te amava muito
E ele nunca te esqueceu. Ou seja, eu estava ligada ainda com ele. Se passaram muitos anos. E ele falou, ele ainda guarda uma toalhinha que a sua mãe deu para ele, bordada com o nome dele, 20 anos. Eu falei, meu Deus, 20 anos? Ele estava preso em mim ainda. Eu não lembrava dele mais, mas ele lembrava de mim. E ele estava aprendendo no mundo espiritual a vitória que eu precisava. E eu liberei com a mãe dele no telefone. Oramos juntos, liberando a vida dele. Depois de uma semana, ela me mandou mensagem, falou, fulano de tal, o meu filho, ele está noivo, ele voltou para a igreja, ele vai casar. E pouco tempo depois eu recebi a vitória que eu precisava. Então, isso que o pastor pregou é muito sério. E eu estava ali, eu não queria contar, mas eu comecei a tremer. Porque, às vezes, por causa de uma coisinha, a gente prende a vida de alguém, né? Então, olha só, o Senhor, o Espírito Santo não esquece. Se passaram 20 anos. Então, assim, coisas que às vezes a gente precisa resolver hoje. Às vezes a gente fica, não, né? E, amém. Eu queria só responder à irmã, que hoje você deve ter feito a oração, não sei, de arrependimento, liberando ele no mundo espiritual. Não importa se já morreu, você libera, para você não ficar sendo chamada de escravizador, uma pessoa que não soltou. Você se arrepende e libera ele. Deus me lembrou desse versículo para vocês, Isaías 58, diz, o jejum que eu escolhi qual é? Não é que soltes as ataduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livres os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Isaías 58, versículo 6. Que adianta a gente jejuar, passar fome e prender uns aos outros? Que tal a gente tirar um momento para liberar uns aos outros agora? Para você ver a seriedade, a gente não precisa esperar mais um ano, nem 2, nem 3, nem 5. Nós temos o Espírito Santo que conhece a nossa história. Nós temos o Espírito de revelação que traz a revelação, que mostra exatamente aquilo que nós precisamos levar diante do Senhor. E nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem coisas que o Espírito Santo quer tratar. E o Senhor tem coisas que Ele quer liberar no seu casamento, na sua família. E Deus quer liberar situações. E Deus está falando, ei, eu preciso resolver coisas primeiro. Eu quero fazer, mas tem uma acusação diante de mim sobre a tua vida. E o Senhor quer tirar as acusações hoje. Alabarashubiandaramanaya. Demanturibahaeshe kiarasuri karamanaraso. Ah, Espírito Santo. Espírito da verdade, tu que vive em nós, tu que conhece a nossa história, tu que conhece os nossos caminhos, tu que sabe da nossa existência, desde quando éramos crianças, tu conhece a nossa vida, tu sabes aquilo que nós estamos hoje precisando nos arrepender, tu sabes os caminhos que a nossa própria alma tomou, as decisões que a nossa alma tomou, que hoje nós precisamos de cura e libertação. Vem nos libertar essa noite. Vem libertar nossa alma, vem libertar nossa família, vem libertar as nossas finanças, vem libertar a nossa saúde. Vem libertar, Senhor, a tua igreja, Senhor. Revela-nos, Senhor, o que está pendente no mundo espiritual. Revela, Senhor, aquilo que está, Senhor, diante de ti, Senhor, que o Senhor não pode liberar a nossa vida, Senhor. Nós estamos trazendo aqui a nossa causa diante do Senhor, ó justo juiz de toda a terra. Tem misericórdia de nós. E como disse o irmão John, ele não vai orar só uma semana, ele vai orar pelo resto do ano, por essa palavra, que continuemos em oração, para ouvir a voz do Espírito Santo, para que possamos trazer diante do Senhor tudo que é necessário ser trago. Tem coisas que o Senhor já falou hoje. As que Ele falou hoje, você vai resolver. Mas continua de molho, porque Ele vai trazer mais.
Ele não vai trazer a próxima coisa para você fazer sem você resolver as que Ele está querendo que você resolva agora. E tenha coragem. A palavra do Espírito Santo para mim e para você é: tenha coragem. Porque o Senhor vai contigo. Porque quando é para resolver, Ele vai contigo. O importante é você ter a sua liberdade. Em nome de Jesus. Duas coisas o Senhor me falou. Uma delas é quando Jacó saiu da casa do pai e roubou a primogenitura do irmão. Durante 20 anos, o irmão ficava cobrando. Esaú tinha direito de amaldiçoar o irmão. Durante 20 anos, Jacó teve problemas para ter 2 esposas, para ter a família que ele teve. Foi traído porque havia uma maldição do irmão sobre ele. Até o dia que ele teve que encontrar com o irmão para reconciliar e resolver a cobrança. Segunda coisa que o Senhor me lembrou, esse versículo aqui de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Presta atenção, aqueles amigos não foram amigos, não. Quem que é amigo de Jó? Ninguém quer porque não foram amigos. Mas quando foi que Deus resolveu a situação de Jó? Quando Jó liberou eles. O Senhor está falando de perdão. O Senhor está falando da gente soltar pessoas. Pessoas que a gente prende no coração, na raiva, na amargura. Não prenda os meus filhos, diz o Senhor. Estão errados? Estão. Não os prenda, deixa que eu prendo. O Senhor não mandou eu e você prender ninguém. Deixa que Ele prende, deixa que Ele lida. As pessoas têm que estar na mão do Senhor, não na nossa. Não pode ter nenhuma pessoa em nossa mão. Se Deus achar uma pessoa em nossa mão, Ele abre a mão. Quem que você está prendendo aí? Eu não quero prender ninguém. Olha para a sua vida hoje. O que está precisando ser consertado na sua vida hoje? É suas finanças? É seu casamento? É a sua saúde? O que está precisando ser consertado hoje? Sabe por quê? Porque, como a palavra foi dita, Satanás ele não pode fazer nada. Ele tem que levar para o guarda. E tem coisas que são na nossa vida hoje, foi porque Deus teve que permitir. Porque tem coisas que nós não resolvemos. Então é fácil. É só você olhar o que está quebrado hoje, que precisa ser consertado, e levar essa área diante do Senhor. Tem uma área que está precisando ser levada diante do Senhor. É essa área que você vai levar diante do Senhor. Fala: Jesus, eu quero trazer isso aqui, ó. Por que está tão quebrado isso aqui? Por que está tão errado? Aonde está a brecha dessa situação? Aonde está o problema dessa situação? Por que o Senhor ainda não pôde resolver essa situação? Então é essa a oração que você vai fazer. Vai trazer os problemas que estão diante de ti hoje, diante do Senhor. Amém? Então estenda as mãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é justo e o Senhor faz justiça. E nós servimos ao Deus juiz de toda a terra. E a justiça começa pela tua casa, Senhor. Começa por nós. Então aqui nós estamos clamando, Senhor, antes de pedir a tua justiça por nós estamos querendo trazer o nosso testemunho diante do Senhor, de situações que nós nunca trouxemos, perdão que nunca pedimos, de coisas que nem falamos. Pai, nós estamos aqui para clamar ao Senhor, para que o Senhor venha trazer, Senhor, o teu perdão nas nossas vidas, nas coisas que precisamos nos arrepender. Pai, em nome de Jesus, traz a luz, traz a revelação, Senhor, para mim, para os meus irmãos, das coisas que o Senhor quer curar nas nossas vidas, que o Senhor quer curar nas nossas famílias, Pai. E assim nós clamamos que o sangue de Jesus venha nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E assim eu abençoo o teu povo, a tua igreja, Pai, nessa noite, com a cobertura do sangue de Jesus, com a proteção do Senhor, com uma semana abençoada, com uma noite de descanso, com renovo, com saúde e com revelação, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.